Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional. E olha essa voz de quem acordou há pouco tempo. Pois é, olha essa cara de grávida, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos prosseguir com os nossos devocionais de João. Já estamos em João 15 e já nesses capítulos finais, né, da narração dos últimos momentos de Jesus conversando com seus discípulos. E João 15 continua nessa mesma proposta. É um capítulo pequenininho comparado aos que a gente leu nos últimos dias, né? Na verdade, João 14 já foi menorzinho também, que a gente leu uma série de capítulos maiores, né? E esse tem apenas 27 versículos. Então faz a sua leitura se você ainda não fez e depois retorna para a gente compartilhar as lições dele. Bom, João 15 é eu acredito que todos os capítulos de João, gente, tem algum versículo célebre, né? Memorável. E esse é o que Jesus se apresenta como sendo a videira, dentre tantos outros versículos desse mesmo texto que estão no nosso coração. A gente que, até você que aceitou Jesus há pouco tempo, com certeza já ouviu muitos dos versículos citados aqui em João 15. Eu vou reler com você justamente o primeiro. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aí vou ler o segundo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós temos aqui a continuação da conversa de Jesus com os discípulos, né? E alguns estudiosos dizem que essa é a última noite de Jesus e o último momento de Jesus conversando com seus discípulos. Então, ele repete algumas coisas já ditas, né? Ele continua dando instruções aos discípulos, mas dá ênfase em algumas questões que ele quer que fique plantado no coração dos discípulos de modo que ninguém arranque, né? E aí, Jesus utiliza a metáfora da videira dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E ele utiliza essa metáfora dizendo que ele é a videira e que os discípulos são os ramos. Em seguida ele diz isso, né? E a gente sempre tem que ler lembrando que ele está direcionando essas palavras primeiramente aos discípulos, né? Seus primeiros discípulos, mas também para nós, né? Ele está deixando claro qual é o papel dele, qual é o papel do Pai e qual é o nosso papel enquanto discípulos. Nós somos os ramos que estamos conectados à videira. E para que a gente possa dar frutos, a gente precisa estar conectado à videira. E não só isso, não é só estar conectado na videira, mas é urgente dar frutos. Porque o verso que a gente acabou de ler, o 2 de João 15, diz: todo ramo, pois, que não der frutos, o meu pai corta e joga fora. E um exemplo ali foi Judas, né? Ele foi cortado porque não deu frutos, infelizmente, né? Teria a chance, mas escolheu não dar frutos. E aí, o 2 parte B deixa claro que aquele que dá fruto, ele limpa para que dê ainda mais fruto. A gente sempre vai depender de Deus, né, para dar frutos e para dar mais frutos. Ele usa também essa metáfora da videira, gente, porque ele sempre comparou Israel a uma videira, né? Inclusive em Isaías 5, do 1 ao 7, e em Isaías 2, em Isaías 27, do 2 ao 6, tem muito essa metáfora, essa comparação de Israel com uma videira. Em Isaías 5, eu estava até lendo esses dias, porque a gente foi ministrar uma palavra em Isaías 6, e eu gosto sempre de ler um capítulo anterior. E é justamente uma narração de Deus a Israel, dizendo que cuidou com muito carinho da videira, que limpou, que tratou e deu o seu melhor, mas a videira não deu frutos. E ele está falando justamente, leiam depois, gente, Isaías 5,
do 1 ao 7, tem essa narração sobre esse lavrador que cuidou com tanto amor daquela vinha, daquela videira, né? E ela não deu frutos. E ele está comparando esse resultado a Israel. Porque Deus amou muito Israel, nós sabemos, né? É seu povo escolhido. Mas eles escolheram, ou eles em muitos momentos não deram os frutos que eram esperados. E como eu já disse aqui anteriormente, para mim, para você, para Israel, para quem quer que seja, não é só estar ligado à videira, é necessário dar frutos. Nós precisamos dar frutos. Não é estar só confortáveis com a mensagem da salvação em nós e se contentar com isso. É necessário que a gente dê frutos no sentido de falar de Jesus para alguém, ou de ser uma bênção, ou de ser um fruto a ponto de alguém também querer dar frutos. Entenda, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, no nosso trato com as pessoas, isso também são os nossos frutos. E esses frutos são para a glória de Deus. E esses frutos revelam quem Deus é. E esses frutos atraem outras pessoas para Jesus. Eu lembro que quando eu estudava no ensino médio, eu sei que é um exemplo muito mínimo esse que eu estou dando aqui, gente. Mas existiam alguns colegas que eram crentes e outros que não eram, obviamente. Mas vocês acreditam que tinha um colega meu que eu descobri que ele era crente no 3º ano do ensino médio, e se eu não me engano eu estudava com ele desde a 7ª série. Eu nem consigo explicar, né? Porque um crente, ele é percebido de longe, né? Eu lembro que a gente se surpreendeu na época. Você é crente? Sim, eu sou. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que ele não deu frutos ou que o pai cortou ele da videira, né? Mas eu quero dizer isso, é que às vezes não é só dizer-se ser crente, mas as suas ações não demonstrarem que você está ligado à videira. É necessário dar frutos. E aí mais à frente, ele cita, né, aquele famoso texto que se as palavras dele estiverem em nós, né? Não só isso, eu vou ler o 7, tá? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quisereis e lhes será feito. Nisto é glorificado o vosso Pai, que vocês deem muitos frutos e assim mostrarão que são meus discípulos. Mais uma vez ele dá ênfase, né, ao fato de que se as palavras dele estiverem em nós, e não só isso, se a gente permanecer nele, a gente vai pedir tudo que a gente quiser e a gente vai ter a resposta das nossas orações. E ele fala, o Pai vai ser glorificado através desses pedidos, né? Ele fala assim, é nisso que ele é glorificado, vocês dando muito frutos. Essa é uma questão que às vezes, como eu já citei aqui, acho que 2 devocionais anteriores, nós temos muito que lembrar que às vezes não é que a gente não recebeu o nosso pedido naquela hora, naquele momento, porque Deus não quer, porque Deus não pode. Às vezes o nosso pedido não é um pedido aferido pelas palavras dele em nós, né? Às vezes é o tempo, né? Acontece muito de termos as nossas orações respondidas não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E na maioria das vezes é melhor o tempo de Deus que o nosso. Na maioria das vezes a gente até agradece, porque Deus sabe o tempo correto de atender às nossas orações. Mais uma vez ele ressalta da importância de ter os mandamentos cumpridos, de ter suas palavras em nós e de termos a mesma obediência que ele teve ao Pai. E ele sempre ressalta que isso deve ser motivo de alegria e não pesaroso. Ele fala que ele está cumprindo a vontade do Pai com júbilo e com alegria, e que a gente deve fazer o mesmo. Eu acredito que ele está ressaltando o fato, de que eles devem ter alegria, porque naquele momento em específico, os discípulos estavam muito tristes com a partida de Jesus, com Jesus dizendo que ia embora, com Jesus dizendo que morreria, né? E eu acredito que eles disseram, então a gente não quer falar, no coração deles, eles estavam dizendo, a gente não quer falar de... Tá doendo na gente, a gente não quer falar desse evangelho, a gente quer que o Senhor fique aqui, né?
Então eu acredito que essa ênfase de Jesus em dizer façam isso com alegria é justamente para animar o coração daqueles que estavam tristes com a sua partida, com a sua ida. Mais uma vez, Jesus relembra, eu já disse para vocês que João 15, ele repete muitos dos ensinamentos que ele já deu. Então agora, mais uma vez, ele repete sobre amar uns aos outros. Mais uma vez ele dá ênfase que é necessário e que é um mandamento. É um mandamento amar uns aos outros. Ele bate nessa tecla desde sempre e agora em suas últimas instruções ele não deixa de relembrar isso para os discípulos. Agora ele fala uma outra coisa muito bonita, que é chamando os discípulos de amigos e não mais de servos. Olha, no Antigo Testamento, os únicos que são chamados de amigos de Deus são Moisés e Abraão. Olha, só de a gente lembrar a trajetória desses grandes homens, Abraão e Moisés, e de que só a eles foram atribuídos esse honroso título de amigos de Jesus, amigos de Deus, né? Porque Jesus não estava ainda no Antigo Testamento, fisicamente falando, mas estava através de Deus, que eles são um, né? Só de a gente comparar a trajetória dessas pessoas e você, falhos, fracos, e agora todos nós que cremos em Jesus somos chamados de amigos de Jesus. É um grandíssimo privilégio, um tremendo privilégio. E é isso que ele está deixando claro para os seus discípulos ali. E, mais à frente, ele fala que foi ele quem escolheu seus discípulos. Naquela época, havia muito a questão das pessoas escolherem seu mestre. É por isso que Jesus dá essa ênfase aqui. As pessoas pesquisavam, enfim, tinham a opção ou o direito de escolher a quem seguiriam, de escolher seus mestres. Mas aqui Jesus fala que esses papéis foram invertidos. Ele os escolheu. Justamente no verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Eu gosto sempre de relembrar isso, de que nós somos escolhidos pelo Senhor, porque às vezes o inimigo, ele quer nos acusar, às vezes o inimigo quer nos diminuir, às vezes o inimigo quer nos acusar da nossa falibilidade, do nosso pecado, dos nossos erros, mas nós somos escolhidos por Jesus. Mesmo ele sabendo que nós erraríamos, que nós falharíamos, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Eu falo até humanamente falando aqui, mais perfeito que eu, mais perfeito que você, moralmente, até de uma conduta assim, que a gente olha e diz, queria ser como essa pessoa. Talvez alguém que tem mais condições, mas ele olhou para mim, olhou para você e nos escolheu. É um grande privilégio este que nós temos, e a gente deveria sempre lembrar de agradecer a Ele por Ele ter nos escolhido com tanto amor e com tanto carinho para ser nosso mestre e nosso Deus. Jesus lembra mais uma vez que o servo é menor que o seu Senhor. Mais uma vez, ele relembra também que os discípulos serão odiados, né? Ele fala assim, o mundo só ama quem é do mundo. Então, se vocês forem odiados, é porque vocês já não são mais do mundo. E ele fala, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Uma palavra muito difícil de ouvir ali nos últimos instantes, né? Mas ele já tem uma prova. Os discípulos que andam com Jesus já têm uma prova do que Jesus tem passado, né? Com toda a perseguição dos fariseus, mas ele repete isso mais uma vez, deixando claro que eles serão perseguidos por amor a Jesus, assim como eu e você. E de que nós somos servos e que nós somos menores que o Senhor, né? Que o nosso Senhor. É necessário Jesus dizer isso para a nossa natureza humana e carnal, que às vezes quer se envaidecer, que às vezes quer se ensoberbecer, ou quer muitas vezes tornar-nos, a gente quer se tornar maior que a mensagem que a gente carrega. Maior é o Evangelho, maior é a quem nós servimos,
E é necessário a gente sempre estar dizendo isso para o nosso coração, para a nossa carne, e direcionando a bússola do nosso coração para o lugar correto. E aí, ao fim, mais uma vez, ele ressalta que veio e revelou a Israel, a quem quer que teve a oportunidade de ouvi-lo, que ele era o caminho. Ele mostrou de certa forma não, ele mostrou a verdade. E que agora, aquelas pessoas, elas não têm mais o direito, elas não têm mais desculpa de dizer que não sabiam a verdade. Ele diz muito isso justamente aí dos versos 18 aos versos 24. O 24 diz assim, ó, se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim quanto ao Pai. Ele disse, eu vim, revelei a verdade, mostrei o caminho, mas eles continuam sem acreditar que eu sou filho de Deus. As minhas obras, as obras que eu fiz, permitidas pelo Pai, dão testemunho de que eu sou filho de Deus, mas mesmo assim eles escolheram não crer. Então agora eles não têm mais desculpa. Eles odiaram tanto a Deus, tanto o Pai, quanto a mim. Ele deixa isso claro, né? Se referindo até aos sacerdotes e a quem quer que o perseguiu, ou até a quem perseguisse você, ou quem for perseguir você por causa de Jesus, ou quem ia perseguir a mim, né? Porque eles sabem a verdade, nós temos anunciado. Por fim, ele afirma que enviará o Auxiliador e que o Auxiliador, o Espírito Santo, falará dele para a gente, falará dele para os discípulos. E ele fala assim, eu vou enviar o Auxiliador da parte do Pai. Ele fala de um jeito, dizendo como se, olha, eu e o Pai estamos juntos nisso. Eu e o Pai queremos e vamos enviar um amigo para vocês, o Espírito da verdade, que vai revelar tudo a vocês. E esse Espírito vai não só revelar tudo a vocês, como testificar no coração das pessoas que vocês tiverem a oportunidade de falar de mim. E assim eles crerão no meu nome. E assim se encerra o capítulo de João 15, repleto de lições. E eu quero trazer algumas dessas reflexões, e algumas eu vou deixar até em forma de pergunta para você refletir. A primeira reflexão você já sabe. Nós somos eternamente dependentes da videira. Nós somos os ramos, nós não somos a videira. Que a gente sempre se coloque nesse lugar, que a gente sempre retome e tome posse desse lugar, entendendo quem somos. Nós somos dependentes. Próxima pergunta. Quais frutos nós estamos dando? Estamos dando frutos? E quais frutos nós estamos dando? Essa eu não vou nem me prolongar, vou deixar no ar. Vou fazer uma outra pergunta. Nós receberemos tudo que pedirmos? Absolutamente tudo? Vamos ser sinceros que muitas das nossas orações, mais à frente, a gente fala, Deus, obrigado, que o Senhor não atendeu, né? Então a gente sempre tem que trazer para nós. Não é que a gente não vai orar ou não vai pedir, mas entender que algumas dessas orações que não são atendidas é porque o Pai sabe, né? É porque o Pai sabe o que está por trás daquele pedido, o que está o futuro para acontecer. Então sejamos gratos pelas orações atendidas, pelo tempo de espera e pelas que não foram atendidas. Amar não é uma opção, é um mandamento. Talvez um dos mais difíceis, não é isso? Porque é muito fácil amar quem merece. E a gente está vivendo num tempo que a gente olha ao redor e um montão de gente não merece. Mas que o Senhor nos ajude a demonstrar amor até por quem não merece, porque é isso que Jesus faria. Não é abraçar o pecado, não é legalizar o pecado, mas amar acima de qualquer coisa, tratar as pessoas com amor. Falando em amor, é normal você dar amor para o mundo e não receber amor do mundo de volta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É normal ser odiado pelo mundo. É até uma forma de que comprova de que você não é do mundo. E a gente está vivendo justamente esse tempo, e esse tempo parece que tem tudo para piorar. Estejamos cada vez mais próximos de Jesus e cada vez mais certos da nossa identidade em Deus.
porque seremos odiados e perseguidos pelo mundo por amor a Jesus. E eu quero fazer uma outra pergunta, deixar uma outra pergunta para você aqui. É baseada aqui já no finalzinho de João 15. Nós somos servos, amigos ou ambos? Eu me atreveria até a ir além. Servos, amigos ou filhos? Né? Porque nós somos filhos de Deus. E eu li um livro que trazia uma reflexão muito legal a respeito disso, e é só uma comparação, tá? É só pra gente entender, uma maneira da gente entender o nosso papel. Ele fala assim nesse livro, é como se nós fôssemos filhos de um grande empresário que possui uma grande empresa e que nós trabalhamos com um cargo muito importante na empresa do nosso pai. Então, nós somos filhos, né? Nós somos amigos, né? O nosso pai nos trata de maneira diferente por sermos seus filhos, mas também nós somos servos. Nós temos que prestar conta do nosso trabalho na empresa do nosso pai. Então, pensa a respeito disso. Eu acho que é uma maneira de você entender bem, né? Você tem o privilégio de ser filho do dono do universo, que é uma das minhas frases favoritas, né? Mas você, além de ter o privilégio de ser filho dele, você é amigo dele, você é tratado por ele diferente, você trata ele diferente, mas você também tem uma prestação de contas. Você tem que apresentar alguma coisa para ele. E é aí que você entra como servo. Então, que possamos cumprir muito bem o nosso papel nessas 3 funções, como servos, como amigos e como filhos, e que a gente agrade ele em tudo que a gente for fazer. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigada por esse dia, por esse privilégio, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos permitiu sermos enxertados em Ti. Nós que seríamos descartados, somos enxertados em Ti e temos dado frutos através do Teu amor e da Tua misericórdia. Te pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, que o Senhor nos ajude a cada vez mais termos as Tuas palavras, os Teus mandamentos em nós, para que possamos dar frutos baseados naquilo que pedimos a Ti e alinhados à Tua palavra, possamos receber para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda a sermos melhores filhos, amigos e servos e que honremos a Ti em tudo. Nos ajuda a aguardar a Tua volta e a suportarmos esse tempo que, assim como em todos os tempos, somos odiados pelo mundo. Nos ajuda a termos a nossa identidade firmada em Ti e que ninguém nunca Te arranque de dentro de nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.